Bom dia, boa tarde, boa noite para você, estudante, estudante doméstico. Tô gravando essa aulinha de filosofia para a gente debater um pouquinho da importância de Sócrates, certo? Então o título da nossa aula é Sócrates e o nascimento da filosofia. Aqui, uma imagem daquilo que seria o Sócrates, pintada posteriormente à morte dele, e aqui um livro de Platão escrito Apologia de Sócrates, que faz na verdade uma narrativa aí da vida de Sócrates e do julgamento de Sócrates. Então, nesse cenário, nós vamos tentar entender qual é a importância da filosofia socrática, tá? Então, o primeiro ponto que a gente tem aí é um para pensar, ou seja, vamos tentar estimular um pouquinho as ideias, estimular um pouquinho a nossa consciência para ver o que o Sócrates pensou. Primeiro, a nossa sociedade busca prazeres e afirmação da individualidade. O que isso significa? Que parece que nós estamos num momento, numa circunstância histórica, de que o prazer se dá sobretudo para com o indivíduo, ou seja, o indivíduo é mais importante do que aspectos coletivistas, do que a própria sociedade. E aí a minha pergunta é, da onde vem esse prazer? Vocês acham que esse prazer é um prazer construído socialmente? Ou é um prazer da própria natureza do ser humano, pelo próprio reconhecimento desse ser humano como um indivíduo? A segunda proposta que eu tenho aí para a gente refletir é a realização pessoal é suficiente para uma vida feliz? E o que é uma realização pessoal? É o reconhecimento de um talento? É o autoconhecimento? É uma vida com muita riqueza material? O que seria essa realização pessoal? Como que eu construo as minhas ideias sobre a realização pessoal? Ela depende ou não da vida material? Ela depende ou não da vida em sociedade? E a terceira questão que nós temos aí é possível ter prazer saboreando um lanche se ao lado vemos uma pessoa faminta? Ou seja, se vem exclusivamente do indivíduo o prazer, é possível constituir um prazer ali se ao lado nós temos pessoas que desfrutam de vidas materiais diferentes da nossa e muitas vezes mais degradante daquela que a gente está, O quarto ponto que a gente tem aí, é possível viver pacificamente com as injustiças? E aí a pergunta que eu faço é, o que são as injustiças? Como eu posso classificar uma injustiça sendo algo ruim, ou como elas são construídas? Então, tá vendo que esses conceitos parece que eles não têm um termo bem definido, um sentido bem definido, E aí eu coloco a última para a gente fazer essa reflexão. Temas morais como justiça, como bondade, e como o bem, ele tem sentido bem definido, A gente tem uma verdade absoluta para isso. Como que essas verdades elas são construídas ao longo da história? Elas são da essência da natureza humana, a justiça, a bondade ou o bem, ou elas são consensos sociais, certo? Então, nós temos aí o Sócrates que vai tentar inaugurar essa construção filosófica mais voltada para o ser humano, já que a gente já estudou os pré-socráticos que faziam uma análise da natureza especificamente, e o Sócrates vai ser o primeiro a tentar trazer a filosofia, empurrar a filosofia mais para aspectos humanos e do desenvolvimento do conhecimento desse ser humano, principalmente do autoconhecimento humano. E como ele é o primeiro a fazer isso, a sua morte, ela colaborou, vamos dizer assim, com a propagação das suas ideias, sobretudo pelos seus discípulos, por aqueles seus alunos que valorizavam tanto o pensamento socrático e reconhecia tanto aquilo que o Sócrates fez e acreditava de fato que o conhecimento, a prática, o método socrático de busca pelo conhecimento deveria ser conhecido por todas as pessoas da sua sociedade, certo?
Pessoal, aqui nós temos uma imagem, espero que vocês estejam vendo bem aí, né? Que mostra Sócrates, tá vendo? E alguns dos seus discípulos. E aqui estariam levando para ele a cicuta, que foi o veneno que ele tomou, né, por conta de uma condenação que ele teve no final da vida por corromper a juventude, vamos dizer assim, né? É claro que esse retrato, ele é um retrato, você pode observar pelas qualidades da pintura, né? É um retrato renascentista, certo? Então, se ele é um retrato renascentista, obviamente que ele foi pintado depois da morte de Sócrates e tem uma idealização daquilo que é o Sócrates também, né? Você pode ver aqui, o cara tá saradão, né? Tá com o corpo praticamente nu aí. E também os seus discípulos, ó, todos descontentes, não acreditando que o Sócrates vai tomar a cicuta. Inclusive, o julgamento dele é um julgamento meio que polêmico, assim, porque ele poderia propor uma pena alternativa e não quis propor a pena alternativa e reconheceu essa pena de morte como sendo o seu destino, especificamente, né? Então, tá aqui, ele tá falando ainda, como se estivesse praticando a sua filosofia ainda, né? Falando algumas verdades que ele compreendia como sendo verdades, e, consequentemente, os seus discípulos tentando convencê-lo de que não era importante fazer isso. Inclusive, alguns discípulos vão tentar até buscar convencer o Sócrates que era importante fugir da prisão que ele estava, porque ele passou um tempo na prisão até ser levado à morte, né? Mas ele não, ele aceita a punição, né? E acredita que o destino final dele é a morte mesmo. Bom, vamos lá então. Vamos para o contexto histórico para a gente entender primeiro o pensamento de Sócrates, né? Sócrates faz parte de uma trilogia, vamos dizer assim, né, de pensadores, uma tríade de pensadores aí, que viveram num período muito específico de Atenas, né? Esse período de Atenas é conhecido como o século de Péricles. O que isso significa, né? Que no século V a.C., nós vamos ter um maior desenvolvimento da cidade de Atenas. É quando nós conseguimos, naquele momento histórico, né, a radicalização da democracia ateniense. Principalmente por conta da formação da Liga de Delos, que eu acho que vocês já devem ter estudado em História Geral, né, que foi uma tentativa de evitar as invasões persas. Os caras reuniram várias cidades, várias polis, com financiamento financiamento de um exército comum, vamos dizer assim, né, que era liderado por Atenas. E Atenas, então, recebendo todos esses recursos das mais variadas cidades, acabou desenvolvendo uma política social, uma política econômica altamente desenvolvida para a época. Inclusive conseguindo financiar para que boa parte da sua população participasse da política, tivesse tempo livre para participar e debater assuntos políticos. Então, a gente sabe que o século V a.C. é o século de uma redenção socrática. Inclusive, depois nós vamos ter a Guerra do Peloponeso também aí, que vai viver uma destruição, a cidade de Atenas, que perde ali para Esparta, né? Mas, enfim, esse século de Péricles, ele propôs uma nova forma de organização social, ele propôs uma nova forma de perceber o ser humano dentro da sociedade e estimulou o debate, estimulou a participação do indivíduo, né, em um espaço amplamente vinculado a demais pessoas. Então o debate, a construção de ideias, a valorização da sabedoria, né, a valorização do diálogo passa a ser uma prática recorrente à cidade de Atenas. Então é nesse cenário, né, que Sócrates, Platão e Aristóteles, eles não são milagres isolados da sociedade ateniense, né? Não acontece por um acaso, acontece por conta de uma prática política e econômica que permitiu que gênios como esse, né, pudessem desenvolver a sua genialidade a partir de um terreno bastante fértil. E aí fica a nossa reflexão também, né? Se a gente propiciasse terrenos mais férteis para a discussão, para a filosofia, muito mais gênios poderiam surgir, né, por conta desse ambiente propício. Tá? Então, se a gente não tem um ambiente propício, muitos talentos, inclusive, podem ser não percebidos, muitos talentos podem não ser estimulados e muitas pessoas poderão morrer, inclusive, sem se autoconhecer, sem conhecer a sua potencialidade. E a cidade de Atenas, apesar de ser uma cidade escravista, permitia que uma parte da sua cidadania tivesse tempo ali livre
né, para fazer o ócio criativo, debater, criar, fazer conjurações intelectuais, e o Sócrates está no meio disso tudo, tá? Então é um espaço propício para a arte, para a filosofia, para o debate, né? E se a democracia surge, né, como uma vertente do debate da construção coletiva dos rumos políticos da cidade, é importante dizer então que o poder está mais ou menos descentralizado. Então, o que eu estou querendo dizer é mais ou menos o seguinte: não é porque nós temos uma democracia que é bem de longe diferente da democracia que a gente tem hoje, né? E também é uma democracia, vamos dizer assim, na Grécia Antiga, de casta, porque é um grupo só específico que acaba governando essa cidade tão importante que é Atenas. Só cerca de 10% da população participava dos debates, né? Tinha que ser homem, tinha que ser livre, tinha que ser maior de idade, tinha que ser ateniense, assim sucessivamente, né? Nós vimos que mesmo assim foi possível ter ali intelectuais e artistas importantes, né? Tanto é que um desses exemplos é o Heródoto, que passa a registrar as histórias, né, contadas através da mitologia em livros, em relatos escritos, e esses relatos escritos passam a permanecer para que historiadores possam fazer uma investigação da sociedade grega. Então é um período que não só a filosofia aflora, mas as ciências como um todo se aflora também, tá? Então a filosofia passa a ser um instrumento para a resolução de problemas. Então se o debate é o caminho, o instrumento pode ser a filosofia, pode ser a reflexão, pode ser obviamente ali um caminho encontrado onde o próprio ser humano possa encontrar a solução para os problemas criados pelo próprio ser humano, certo? Então é tentar buscar o afastamento de Deus, buscar o afastamento da filosofia physis, vamos dizer assim, da natureza. É tentar centrar a filosofia para um debate mais humano, para um debate mais político, para um debate mais moral, tá? Então aí que a gente vai ver a transformação da filosofia física, que estaria mais voltada para os pré-socráticos, para a filosofia humana, certo? Então que seria uma filosofia mais voltada para tentar encontrar algumas verdades, mesmo que sejam de formas relativistas, né, dentro desses seres humanos. Bom, aí então entra em cena esse grupo aqui, que é chamado de sofistas. Quando a gente fala sofistas, né, nós temos que pensar que eles eram profissionais, ou seja, recebiam recursos para realizar uma determinada função na sociedade. Eles eram educadores, poderiam ser professores, poderiam ser pensadores, né, poderiam ser intelectuais que auxiliavam o debate público, vamos dizer assim. Então eles eram muito bons em argumentar, muito bons em debater, muito bons em construir uma retórica que poderia fazer sentido no debate público e, consequentemente, convencer as pessoas daquilo que eles pensavam, certo? Então, nós temos aí um filósofo que traz pra gente mais ou menos o que seria esses sofistas no dia de hoje, né? Em conjunto, seus papéis equivaliam aos de nossos modernos tutores, consultores, advogados, profissionais de relações públicas e celebridades, certo? Então, o que a gente vê aí, né? São caras que estão extremamente envolvidos com a sociedade e tem uma preocupação que, além da preocupação moral, é a preocupação de fazer política, especificamente, né? Ó, nós temos vários cachorros aí, né, acompanhando. Então, o que a gente tem, então, para os sofistas? Que são debatedores, intelectuais, profissionais que recebem por isso, mas para mobilizar uma argumentação ou um ensinamento, né, que possa tirar proveito individual. Ou seja, eu vou ensinar a retórica, eu vou ensinar um indivíduo a debater para que eles possam, de fato, conquistar e mobilizar sentimentos e pessoas para conseguir fazer atender a coletividade e interesses individuais, certo? Então, segundo Sócrates, esses sofistas eram chamados de mercenários do saber, certo? Então, veja que interessante. O Sócrates vai fazer assim: bom, esses caras, eles tentam ensinar uma virtude, eles tentam ensinar uma areté,
Era assim que eles chamavam essa virtude. Então, qual é a virtude do sapateiro, por exemplo? Era fazer sapatos, né? Qual a virtude do costureiro? Né? Fazer roupas. E aí, qual é a virtude do ser humano? Era essa a preocupação do Sócrates, né? Será que o ser humano tem alguma habilidade totalmente eficiente e totalmente que busque a um ato de realização do bem? Né? Então, esse é o ponto específico aí que o Sócrates está preocupado. Né? Então, obviamente, beleza, o sapateiro sabe fazer um sapato bem, mas qual é a virtude anterior a esse sapateiro? Será que ele tem uma virtude de essência que faz ele ser humano? Beleza? Então, o que os sofistas fazem, na verdade, é atender essa virtude como se ela fosse apenas um aspecto da vida prática. Ou seja, vamos ensinar a arete para os seres humanos, né? Para que eles tenham uma vida prática eficiente. E qual é a vida prática eficiente de uma sociedade que debate muito? Né? É a retórica. Então a retórica, a retórica é a arte de falar bem. Tá? Então, você falar bem numa sociedade, obviamente que você pode trazer benefícios individuais e políticos ali. Então, essa vida prática estaria inserida tanto na moralidade quanto na vida política. E aí você tem essa necessidade quase que intrínseca no ateniense de defender publicamente o seu ponto de vista, né? A forma com que você enxerga isso. Né? Então, o Sócrates começa a perceber que esses sofistas, nada mais, nada menos, faziam um desenvolvimento de uma narrativa em que a verdade não era uma verdade absoluta, por exemplo, não era uma verdade que tinha uma essência, vamos dizer assim, no aspecto coletivo. O que os sofistas faziam, na verdade, era traduzir em verdades relativas e a partir dessas verdades relativas você mobilizar pessoas através dos seus sentimentos e das suas paixões. Entendeu? Então, os sofistas acreditavam que não havia verdade absoluta, que a verdade era pautada pela opinião, ou seja, que a verdade era intrínseca de um ser humano. Então o ser humano, se ele enxerga uma coisa de uma tal maneira, essa era a verdade sobre aquela tal coisa. E o Sócrates via isso com muito problema, né? Porque se cada um enxerga de uma forma, então não existe a verdade. Porque se a verdade é relativa desse jeito, né? Se ela é tão diluída desse jeito, que basta a gente falar de opiniões, então a opinião, ela por si só, ela é uma verdadeira. E se essa opinião tiver com um envolvimento econômico, por exemplo, né? Com interesse econômico? E se essa opinião for engatilhada por aspectos sentimentais, por exemplo? Né? Será que essa verdade não seria algo próximo de uma falsa realidade? Então o Sócrates ficava muito preocupado com esse relativismo propagado pelos sofistas, mas que de certa forma tinha eficiência prática. Por quê? Porque quando os sofistas diziam, né, que a verdade depende da opinião de cada um, né, as pessoas consideravam isso uma realidade. Uma realidade. E acabavam sendo mobilizadas através das suas próprias opiniões e das suas próprias formas de enxergar o mundo. Tá? Então, tem uma frase de um sofista bastante importante aí, que é utilizado depois por Platão, por Aristóteles e tal, que é: o homem é a medida de todas as coisas. O que ele está querendo dizer então? Que as coisas não têm uma medida universal, né? Ou seja, cada homem, cada ser humano pode medir de acordo com a sua trena, de acordo com a sua régua, as coisas, certo? Então, Sócrates ficava extremamente estupefado com isso, porque ele não conseguia, de certa forma, ver isso como uma verdade real. Então ele está preocupado em encontrar uma verdade mesmo, de fato, que sirva para todas as pessoas, que sirva para o coletivo, e não apenas para indivíduos atomizados, né, separados da sociedade. Tá? E aí então, já que a gente vai falar do Sócrates, como que ele tentou desconstruir esses sofistas, nós temos que falar
né? Quem foi ele? Ele foi um ateniense, viveu no século de Péricles, ele não deixou nenhum escrito, né? Porque ele acreditava que a prática da filosofia era uma prática do diálogo. Então, se eu sou adepto da prática do diálogo, como que eu vou transcrever esse diálogo? Né? Com qual precisão também vai acontecer se eu for transcrever o diálogo? E como o diálogo ele é espontâneo, não tem como eu transcrever e deixar imortalizado ali. Então nós não temos nada de escrito do Sócrates. Aí você deve estar falando, então, Claudio, você está estudando como? Você chamou ele aqui do seu lado, né? Tá aqui. Isso, pessoal, ele está aqui do meu lado. O Sócrates está soprando no meu ouvido aqui agora e eu estou falando para vocês sobre o Sócrates. Olha, ele está falando que ele foi... Não, não é assim, né, gente? O que acontece é o seguinte, muitos discípulos do Sócrates escreveu sobre ele, certo? Então o que nós temos são interpretações dos discípulos acerca daquilo que o Sócrates reproduzia nas suas falas. É problemático isso também, tá? Porque é uma interpretação, não é o próprio autor escrevendo, beleza? Então é isso que a gente tem. Sobretudo citação do Platão. Platão foi um grande discípulo de Sócrates e escreveu vários livros, aí, vários textos sobre ele, tá? Sócrates era desapegado aos bens materiais e fazia uma crítica aos sofistas, dizendo que eles eram os profissionais, então, do saber. Então, o saber, ele tinha uma finalidade, que era o lucro, que era os recursos financeiros. Então, Sócrates acreditava que ele fazia filosofia diferentemente dos sofistas nesse ponto de partida já. Porque ele não cobrava, né, por estimular o pensamento. Ele não cobrava pelo seu saber, até porque ele achava que ele não tinha saber nenhum. Mas ele não cobrava pelo estímulo que ele fazia ao saber para as pessoas, tá? Então, o grande lance do Sócrates era caminhar pela cidade e propor diálogos, né? Diálogos geralmente reflexivos, para tentar fazer com que as pessoas que tivessem um diálogo com ele, né, pudessem construir consensos, pudessem construir verdades profundas, né, que poderiam ser as verdades daquela sociedade como um todo, e não uma verdade apenas opinativa, tá? E a partir disso, né, de atingir uma verdade inerente do próprio ser humano, nós vamos ter aí o Sócrates como sendo o pai da filosofia, né? Como se fosse o Jesus Cristo para os cristãos. Nós temos a filosofia antes de Sócrates e a filosofia depois de Sócrates, né? Porque ele vai ser principalmente o primeiro filósofo a reconhecer um aspecto do ser humano que é tratado como psique, ou seja, a razão, a alma. Quando eu falo alma, não é no sentido religioso, tá? Mas é no sentido da capacidade nossa de fazer reflexões. Então o ser humano seria composto de duas coisas: um corpo material e físico, mas também da alma, da sua capacidade de fazer reflexão. E ele é o primeiro a tentar construir a ideia de que essa alma possui verdades, né? E essas verdades elas podem ser atingidas por essa alma mesmo, tá? Então, os fatos importantes da sua vida que vai mobilizar toda a sua filosofia são dois especificamente, né? Primeiro, que ele recusava a especulação da natureza. Então, ele era contrário aos filósofos da physis, vamos dizer assim, né, os pré-socráticos, porque ele acreditava que essa filosofia era muito dogmática e era inútil. O que isso significa, né? Que você ficar especulando sobre a natureza, primeiro que esses filósofos eram muito dogmáticos e falavam, não tinha muita discussão com eles. Eles faziam discussões com eles mesmos, né? E segundo, é inútil porque para ele o importante é estudar verdades humanas, não verdades da natureza, tá? Então é preciso conhecimento de si mesmo e a maneira correta de viver. Ou seja, ele tem uma preocupação ética com a sociedade, certo? Que é tentar propagar uma forma boa de se viver. Então, ele tem um compromisso ético com a sociedade. Então a sua filosofia é uma filosofia ética, tá? Porque ele está buscando essa maneira correta de se viver, tá? E a segunda motivação é o oráculo de Delfos. Naquela época, pessoal, era comum a sociedade grega, nas mais variadas cidades,
né, terem oráculos. Os oráculos são os mediadores entre os deuses e os seres humanos. Então as pessoas recorriam sempre a esses oráculos para saber o que os deuses estavam pensando ou o que os deuses tinham reservado para eles. Então, quando a gente está vivendo esse período de transição da racionalidade, né, humana para os aspectos da mitologia, isso vai acontecer, né, na estrutura da sociedade grega, era comum ter muitas presenças desses oráculos e esses oráculos serem geralmente consultados. E geralmente esses oráculos eram mulheres também, né? Então, um amigo do Sócrates vai até o oráculo de Delfos e pergunta se há alguém mais sábio do que Sócrates, né? E aí esse oráculo diz não tem ninguém mais sábio que Sócrates. E esse amigo do Sócrates vai falar para ele, fala assim, olha Sócrates, o que a gente tem na verdade, né, é aí que você é a pessoa mais inteligente, né? O oráculo disse isso, certo? E o Sócrates fica inconformado com isso, fala, mas como que eu sou o cara mais inteligente, né? E vai tentar ver se isso tem finalidade prática, se é real, se é uma verdade isso. E ele começa a questionar as pessoas. E aí eles percebem, por exemplo, ele vai questionar um sapateiro. E ele percebe que a arete do sapateiro é fazer o sapato. E como ele acha que ele faz o sapato muito bem, ele acha que ele também é bom em argumentar em outras coisas. Como em aspectos morais, como em aspectos religiosos, como em aspectos políticos, como em aspectos econômicos. E aí que está o grande erro das pessoas, né? Porque ele é bom em fazer sapato, mas não necessariamente ele desenvolveu uma habilidade política, não necessariamente ele desenvolveu um aspecto moral e assim sucessivamente. E aí é esse o grande erro das pessoas, porque elas são mobilizadas por uma arete bastante específica da sua profissão e que não pode ser transposta para outras áreas do saber. Então, o Sócrates fala assim, o grande problema dessas pessoas é que elas se acham as detentoras de todos os saberes por conta de conhecer um saber específico. Então, o que o Sócrates vai propor? Ele vai propor que o melhor start, o melhor início para você conceber o conhecimento é idealizar dentro de você que você não sabe nada. Certo? Porque só eu não sabendo absolutamente nada, eu consigo construir um conhecimento novo, eu estou aberto para a absorção de um conhecimento novo e eu posso trazer para mim o meu autoconhecimento. Tá? E por isso que tem a célebre frase dele, só sei que nada sei. Então na verdade, aquilo que ele reconheceu, né, das pessoas, que as pessoas estavam cheias de si, principalmente estimuladas pelos sofistas, né, que era o grande erro delas. Então, quando ele diz só sei que nada sei, ele fala, bom, então acho que é por isso que eu sou considerado o ser mais sábio, ou que não haja pessoas mais sábias do que eu, porque eu sou capaz de reconhecer a minha própria ignorância, coisa que as outras pessoas não são capazes de reconhecer isso. É claro que o Sócrates falava isso sempre, né? Que ele era ignorante, que ele não sabia nada e que ele na verdade estava ali para propor algo, né? Que ele não, para propor uma discussão e não que ele era um filósofo que tinha uma tese bem definida, tá? Mas a gente sabe, depois estudando tudo que o Sócrates fez a partir dos seus discípulos, a gente sabe que ele propôs muita coisa e dá pra gente definir algumas teses do pensamento socrático, tá? Então vamos para o método socrático, já que é a parte mais importante da filosofia de Sócrates, é aquilo que ele propôs como método, para as pessoas encontrarem a verdade. Então para ele, a função do filósofo é uma função específica na sociedade, que é dar luz às ideias, né? Dar à luz às ideias, ou seja, é como se o filósofo fosse uma parteira. Ele mesmo, foi narrado que ele mesmo falava isso, né? Ou seja, ele era o cara que ia conceber as ideias, ele ia estimular, ele ia ser um catalisador das ideias, certo? Ou seja, ele ia estimular as pessoas a refletirem e a partir das perguntas ou da reflexão que ele vai propor para as pessoas sozinhas iam conseguir encontrar uma verdade mais profunda. Veja, ele não é um sofista que vai falar, a sua opinião já vale e basta. Não, ele vai chocar a opinião desses seres através de perguntas, através da ironia, através da refutação das ideias
concretas que essas pessoas têm, para que essas pessoas possam, né, a partir de impasses, a partir de situações, construírem ideias mais robustas, mais concretas e mais profundas. Colocar aquilo que elas consideravam como verdades e que eram verdades relativas para tentar chegar a uma verdade mais concreta, certo? Então, a primeira etapa desse método é refutar aquilo que se apresenta como uma ideia concreta do interlocutor que o Sócrates vai falar. Tá? Então ele tenta refutar a partir de um debate. A segunda forma, né, ele chama de método de elencos. A segunda etapa desse método é o método dialético. Ou seja, eu vou tentar, através de um diálogo com você, né, já fiz a refutação, e através de um diálogo, sempre eu, Sócrates, né, perguntando para você, construir algumas ideias, certo? Então esse método dialético, do diálogo, ele parte de um seguinte pressuposto. Eu lanço uma tese, certo? Você pode lançar uma antitese e com isso nós vamos debatendo e construindo uma síntese. Beleza? Então, o final dessa história da refutação e do diálogo é o método que ele chama de maiêutica, certo? Que é esse eterno diálogo, esse eterno debate para tentar verificar uma verdade e construir novas verdades, certo? E aí entender a consistência dessa ideia. Então, a maiêutica é a obtenção da verdade pela própria pessoa. Então, olha a diferença aí, né? O Sócrates não está querendo falar, ó, a verdade é isso. Pelo contrário, ele está querendo que a pessoa, se ela for estimulada a partir da sua consciência, ela mesma pode construir o seu caminho moral, pode construir seu caminho político em busca de uma verdade que seria realizável para todas as pessoas, certo? Então, o filósofo ele é simplesmente o auxiliar desse encontro da verdade com a pessoa, tá? Então, o primeiro passo para a gente chegar à verdade, segundo Sócrates, é reconhecer a ignorância. E aí essa frase, só sei que nada sei. E aí a pergunta que a gente pode estabelecer, né? Um sofista falaria que não saberia nada, por exemplo? Óbvio que não, né? Esses sofistas eles estão recheados de conhecimento de si, acreditam que eles sabem tudo, absolutamente tudo, e por ter esse conhecimento, eles explanavam e falavam muito bem. Então o grande alvo do Sócrates vai ser os sofistas, né? Ele vai querer desconstruir as ideias dos sofistas. Então você começa a perceber que o Sócrates já elencou ali o inimigo da sua filosofia. E o segundo ponto que a gente tem aí também é que as pessoas ficavam incomodadas também com aquilo que Sócrates fazia, né? De você ficar refutando, tirando algumas verdades que às vezes auxilia a nossa vida, né? Você refuta uma verdade que às vezes ampara a nossa vida, traz um desconforto. Então Sócrates foi assim, um cara que trouxe distúrbio para a sociedade. Ele não era um cara muito bem quisto. Ele era muito bem quisto porque conseguia compreender aonde Sócrates queria levar, né, com a sua filosofia. Mas aqueles que não conseguiam compreender, ele não era muito bem visto. Tanto é que por isso que ele vai ser julgado, né, pela população, e a população vai condenar ele, inclusive. Tá? Bom, vamos para o princípio ético na obra de Sócrates. Então, Sócrates tem uma preocupação coletiva, tem uma preocupação com a construção da sociedade, e ele quer, obviamente, que essa sociedade seja uma sociedade boa, pós-reflexão que os indivíduos possam fazer, né? Então aí nós temos a capacidade de conhecer a verdade que se encontra na pessoa e na natureza, né? Então ele está preocupado com isso. Fazer o certo precisa de conhecimento, então não é ninguém que vai me dizer o que é certo. Porque às vezes se alguém me disser o que eu preciso fazer para fazer o certo, eu poderia entrar num erro moral, né? Ou seja, uma pessoa às vezes por uma determinada, sei lá, relação, influência, às vezes ela quer alguma coisa para si, ela acaba influenciando pessoas para ter um determinado comportamento. E aí esse comportamento não vai ser bom para a sociedade, vai ser bom para aquela pessoa que estava estimulando aquele comportamento, certo? Então para ele fazer o certo precisa de conhecimento.
Então o indivíduo precisa estimular esse conhecimento, tá? O conhecimento gera autonomia. O que isso significa? Que eu conhecendo as profundezas da relação do homem e da natureza, né, e desse próprio homem, eu consigo criar regras próprias. E essas regras próprias não são opinativas. Ela buscaria o consenso, buscaria a sociedade. Então eu desenvolveria isso com conhecimento, outros também desenvolveriam as mesmas regras que eu, porque a gente buscaria sempre, né, o consenso. A penúltima, né, a psique, que seria a alma aí, né, considerada o centro da racionalidade, da personalidade, da consciência, da ética. Ou seja, esse conhecimento não vem dos deuses, certo? Esse conhecimento não vem da natureza, que acaba jogando pra gente por osmose. O conhecimento vem da nossa própria racionalidade, certo? E ele faz muito, na verdade, ele faz muita indução, né? Quando você faz muito diálogo, é previsível, assim, se você pegar vários relatos de diálogo do Sócrates, você vai perceber que muitos assuntos ele fica batendo o martelo sempre. Tipo, o que é o bem, o que é a justiça, o que é a verdade, por exemplo, tá? Então o que o Aristóteles e o Platão fizeram, né? Estudaram esses casos particulares de diálogo que o Sócrates teve com outras pessoas e tentaram traçar, a partir das perguntas que o Sócrates fez, né, algumas teses da filosofia socrática. Então a filosofia socrática não é só o método de se encontrar a verdade, mas também o resultado. Tem algumas teses que dá pra gente definir o que o Sócrates pensava como sendo verdade, tá? Ele afirmava que ele não fazia isso, mas analisando sistematicamente o que escreveram sobre ele, dá pra gente entender mais ou menos o que era considerado para ele verdades, tá? E aqui então nós vamos entrar nas teses de Sócrates, que seria a filosofia, o conteúdo filosófico para além do método da maiêutica, né, do Sócrates. Bom, então seria um estudo dos assuntos mais falados por ele, tá? Então, a filosofia primeiro vai ser centrada no ser humano. Essa é uma tese importante, tá? Então a filosofia humanista. O segundo, o que é valioso para a vida humana? Ele está preocupado com isso também, né? E aí ele começa a perceber se a vida humana tem um fim. Ou seja, tem uma finalidade, não é ter um fim de tempo cronológico, mas tem uma finalidade. A gente faz as nossas ações em busca de algo. E aí então nós temos aí um ponto importante, né? Que essa finalidade é, por exemplo, as pessoas fazem as coisas por dinheiro ou fazem as coisas pelo dinheiro porque o dinheiro pode comprar as coisas que traz alguma coisa para ela. Entendeu? O dinheiro traz felicidade por si só? Ou será que o dinheiro pode trazer algo que vai trazer a felicidade? Certo? Então o Sócrates vai compreender que para ele a finalidade da vida humana é a felicidade. Certo? Então as pessoas agem em busca da felicidade. E aí, o que é a felicidade? É o prazer? É o reconhecimento? É o autoconhecimento? É o conhecimento? Então, para o Sócrates, né, a felicidade é a perfeição da alma. É o esforço de autoconhecimento. Então, eu buscar compreender o mundo e o ser humano, né, mas sobretudo o ser humano, né, isso vai me custar a felicidade, vai me trazer a felicidade, certo? E aí, né, você tem que ter o controle da sua própria vida para poder julgar. Então você vai falar assim, bom, se eu tenho autoconhecimento, o Sócrates vai dizer que você sempre vai construir a felicidade, você sempre vai tentar propagar o bem, você sempre vai buscar esse bem coletivo. Aí você deve falar, mas Cláudio, mas será que não tem alguém que mesmo sabendo que alguma coisa é ruim, pratica algo que é ruim? Né? E aí sim, ele vai dizer, não, pode acontecer isso mesmo, não tem problema. Né? A pessoa pode conhecer, pode saber que aquilo é ruim, mas ela estaria recheada de um erro moral, vamos dizer assim. Porque alguém colocou para ela, né, o que seria a felicidade. A partir do momento que o indivíduo conhecer, de fato, sozinho, né, através da sua racionalidade, o que é o bem, né, ela jamais vai fazer o mal, certo? Ou então, se ela praticar o mal, ela está sendo induzida por algumas verdades que foram construídas
pela sociedade. Beleza? Então o autoconhecimento, né, é importante porque ele vai evitar que a gente reproduz verdades relativas das tradições, das crenças, que geralmente tem um interesse por trás, né? Então, o mais fundamental de tudo é que os seres humanos consigam o autoconhecimento. Então, uma arete da vida humana seria a busca por uma forma excelente de se viver, né? E aí, essa forma excelente vai se dar pelo conhecimento. Então, a virtude, essa arete, é conhecimento. E agir mal significa ter falta de conhecimento. Bom, pessoal, como vocês devem ter reparado aí, Sócrates não foi uma pessoa muito benquista pela sua sociedade, né? Provocou muitas rupturas, provocou um mal-estar civilizacional, né? Um mal-estar na sua sociedade, que as pessoas eram amplamente criticadas, né? Ele colocava a refutação como um alvo que ele sempre se apropriava, né? E aí então o Sócrates vai ser acusado, sobretudo pelos sofistas, de corromper a juventude ateniense e introduzir novos deuses na sociedade, né? Ou seja, ele vai dizer, olha, o que você está fazendo aqui é tirar Atenas do rumo correto que ela deveria seguir. Principalmente porque ele estava abalando, de certa forma, as verdades dos sofistas e os interesses desses sofistas, né? O Platão vai descrever esse julgamento, né, que ele vai ter, que é um julgamento público com cerca de 500 pessoas, no livro Apologia de Sócrates, que foi o livro introdutório dessa aula aqui, que eu coloquei a imagem dele aqui para vocês, tá? E o Sócrates, nesse julgamento, ele vai tentar, né, praticar a maêutica, tentar refutar, através de ironia, discutir com seus acusadores e mostrar como seus acusadores, eles são altamente refutáveis, né, que eles não têm uma verdade imanente dentro deles, né, uma verdade relativa. E ele tenta fazer essa maêutica a todo momento, ele fica questionando os seus acusadores, inclusive, né? E aí ele tenta buscar o significado de corromper a juventude, porque ele não corrompia a juventude, ele nem cobrava pelo conhecimento, né? Ele não obrigava as pessoas a ter o seu próprio conhecimento. E sim, as pessoas que achavam que ele fazia uma filosofia verdadeira, né, seguia ele. Então ele tentou mostrar isso, né? E ele falava, olha, eu também não sou responsável por introduzir novos deuses. Eu tenho uma missão, porque eu fui escolhido pelos deuses. Aí eu ajo de acordo com esses deuses, na verdade, que vocês tanto falam aí, né? Eu ajo tentando buscar alguém mais sábio, né? E por que eu estou dizendo isso, segundo Sócrates? Porque a sabedoria vem do autorreconhecimento da ignorância. Porque só assim você é capaz de conseguir construir esse saber, né? Sócrates, então, vai ser condenado por uma pequena margem. Então, desses 500 julgadores de Sócrates, né, ele é condenado por uma pequena margem. E aí, o impasse o Sócrates pode propor uma pena, né, e os acusadores podem propor outra pena para o Sócrates. E aí, esses julgadores iam escolher a pena, né? E aí o Sócrates julga, ele escolhe a sua pena. Ele fala assim, eu gostaria de ser um benfeitor de Atenas. Ou seja, gostaria de ser um intelectual, reconhecido por Atenas como um grande intelectual, como um grande filósofo, né? E aí os caras olham para ele e falam assim, não, isso aí não é uma pena, né? Isso aí você está querendo sair por cima do negócio. E ele vai dizer, sim, porque eu não fiz nenhum mal. Eu não reconheço essa acusação que me fazem. E aí então seus acusadores pedem que ele seja condenado à morte. E os julgadores então, ao invés de escolher ele como um benfeitor, condenam ele à morte, a tomar veneno e se matar, certo? Sócrates fica preso enquanto eles decidem o calendário para que o Sócrates podia morrer, né? Ele fica preso nesse tempo e muitos discípulos tentam convencer o Sócrates de fugir da cidade e o Sócrates fala, não vou fugir. Por quê? Porque eu sempre respeitei as leis, ele tinha sido um defensor dessas leis e tal, sempre respeitei as leis da cidade, e se eu fugisse, eu estaria, obviamente, contemplando os meus acusadores, né? Então, com 70 anos de idade, ele toma o veneno, né? Nós temos aqui esse quadro de uma reprodução, né? Ele toma o veneno, a cicuta,
né? E acaba morrendo e deixa todo um legado de história do seu pensamento para nós aqui. Beleza? Bom, gente, então depois nós vamos ter aí o estudo de Platão, que é um filósofo, discípulo de Sócrates, e a gente vai ver como que a filosofia socrática, sobretudo do diálogo, da maêutica, acabou influenciando Platão também. E como que a filosofia de tentar encontrar a finalidade das coisas influenciou Aristóteles, certo? Que vai ser um discípulo de Platão e que tentou escrever também sobre Sócrates. Beleza, meus queridos? Então um forte abraço para vocês, valeu por ter acompanhado mais essa aulinha de filosofia. Um abraço, um beijo, até mais!